Pai querido e Pai amado, diante de Ti, Senhor, eu me coloco na Tua presença neste momento, Senhor, com a autorização do sacrifício de Jesus Cristo e o poder que o nome dEle me dá, através desta cruz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu convido o Espírito Santo, o Espírito da verdade, meu amigo, para vir comigo neste clamor, interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, eu sei que eu sou humana, que eu tenho limitações, que eu tenho deficiências, que eu tenho até, às vezes, algumas falhas em pecado, que podem me impedir que essa oração chegue ao trono da graça. Por isso eu me coloco diante de Ti, Senhor, com humildade de Te pedir perdão. Perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas ignorâncias, por às vezes eu não compreender aquilo que o Senhor fala para mim. Mas eu quero te pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, vem comigo interceder por essas pessoas. Se eu não conseguir alcançar o desejo do coração dessas pessoas, se eu não conseguir alcançar a intenção da necessidade deles, que o Senhor possa alcançar, porque o Senhor é Espírito, é onisciente, é onipresente, é onipotente, o Senhor conhece o endereço de cada um, o Senhor conhece o nome, a data de nascimento, o DNA de cada um, porque antes mesmo que essas pessoas fossem formadas nos ventres de suas mães, o Senhor já as conhecia, já as chamava pelo nome, Senhor. Então, Pai querido e Pai amado, eu quero invocar o Teu nome neste momento, para que venha haver uma clareza na mente dessas pessoas, que venha haver uma iluminação do Teu Espírito Santo, que venha haver a luz da palavra, Senhor, na vida dessas pessoas, para que elas não sejam enganadas, Senhor, por os seus próprios sentimentos, pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio coração. Quando nós falamos de coração, estamos falando da intenção do nosso coração, não estamos falando do órgão coração em si, mas estamos falando da intenção, daquilo que nós intuímos e que mandamos, enviamos para o nosso cérebro e ele acaba realizando, muitas vezes contrário à vontade de Deus, muitas vezes contrário, Senhor, o projeto que o Senhor tem para nós, porque ficamos cegos, somos acometidos de uma cegueira espiritual. Nesta manhã, neste início de tarde, no horário em que esta oração chegar aos ouvidos desta pessoa, eu quero, Senhor, te pedir que tire as vendas dos olhos dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o espírito de cegueira espiritual, Pai, para que a pessoa possa ver e ouvir a tua voz, conhecer a tua voz. O Senhor diz que as minhas ovelhas me conhecem, são de mim conhecida. Pai querido e Pai amado, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, por isso elas não saem do seu rebanho e vão atrás de outro, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Uma ovelha, ela tem 8 graus de miopia, ela só segue o seu pastor pela audição, pela voz. Se outro pastor gritar para ela, ela vai ser dispersa daquele rebanho. E o Senhor nos diz que o bom pastor larga as 99 no aprisco e vai atrás daquela uma que se perdeu no caminho. Pai querido, nós entendemos que o nosso pastor é o Senhor Jesus, foi Ele que veio para nos pastorear, para nos trazer de volta ao conhecimento da verdade, Pai, para nos trazer, Senhor, daquele cativeiro em que Adão e Eva nos colocaram lá no princípio, quando te desobedeceram. Aí o Senhor teve que trazer o seu filho para morrer por amor de nós, para que Ele fosse o nosso pastor, para que Ele nos mostrasse o caminho da verdade, o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à salvação eterna. E o teu Filho amado Jesus Cristo nos disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, então abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, para que nós possamos reconhecer a voz do nosso pastor, e não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que não venhamos a ouvir a voz de homens, a voz de líderes, a voz, Senhor, de lobos que se intrometem dentro dos rebanhos para dispersar as tuas ovelhas, Senhor. Então que nós venhamos ouvir a
tua voz, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, Pai. Nesta manhã, Senhor, eu faço esta oração. Pai, eu também quero me direcionar, Senhor, às pessoas que estão chorando, que estão sofrendo. Pai, por uma separação, por uma perca de um ente querido, por uma enfermidade, por um diagnóstico da medicina. Porém, eu creio, Senhor, que Tu és o Deus soberano, que tem tudo sobre o Teu controle. E que o Senhor usa as circunstâncias para nos ensinar a confiar em Ti, para nos ensinar a depender de Ti, Pai. A confiar, Senhor, porque crer é uma coisa, confiar é outra. É confiar no Senhor, que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, mesmo que nós não entendamos no momento o que está acontecendo, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe, Pai querido, como uma mãe quando leva um filho a um dentista, a mamãe sofre porque eu já sofri com isso, ver o meu filho ter que extrair um dente, a anestesia não pega e aquelas coisas todas, né? Mas eu sei que eu teria que segurar ele ali para extrair aquele dente, porque seria um benefício futuro para ele. Assim é o Senhor, eu sei que o Senhor não quer que nós sofra, Pai, mas por consequências da vida nós acabamos sofrendo e o Senhor tem que permitir esse sofrimento para que nós venhamos a entender que o Senhor tem um plano melhor, que o Senhor tem um projeto maior para as nossas vidas do que aqueles que nós imaginamos que temos, Senhor, daqueles que nós imaginamos que é o teu propósito para a nossa vida. Pai querido e Pai amado, vem abrir a mente, o coração, a intenção, os ouvidos, os olhos espirituais, aguça os sentimentos espirituais, Senhor, os sentidos espirituais das pessoas que vão ouvir esta oração, Senhor, que esta oração vai chegar ao lar, que esta oração chegar, que o Teu Espírito Santo da verdade chegue antes, Pai, e venha abrir a mente, o entendimento dessas pessoas. Assim eu oro, Pai, assim eu coloco cada vida que foi representada por um pedido de oração, por uma foto, por um documento, por uma certidão de casamento. Senhor, por o que foi que essas pessoas chegaram até a Ti, qual seja, Senhor, a fé que elas têm colocado em prática, para que o Senhor venha responder as orações delas, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, neste momento, cada pedido, Senhor, cada necessidade dos Teus filhos, Senhor, e que eu não venha, Senhor, orientá-los, Pai, segundo a minha própria vontade, mas que eu venha ser um vaso, Senhor, e um vaso de honra em Tuas mãos. Que o Senhor venha me usar, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, no momento e na hora e no local que o Senhor quiser, para falar, Senhor, a Tua verdade, para transmitir a Tua palavra com verdade, Senhor. Com verdade, Pai, me ajuda nessa tarefa, Senhor, porque eu de mim mesmo nada tenho para oferecer, mas Tu és o meu Senhor, Tu és o meu professor, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Senhor. Então eu coloco tudo que diz respeito, Senhor, à minha vida em Tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor, direcionar, dirigir, Senhor, esclarecer, Senhor, me dá direções, Senhor, segundo a Tua vontade, alinha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Senhor, as nossas emoções de acordo com a Tua vontade, porque se eu estiver no centro da Tua vontade, o resto vai se resolver, Pai, em paz, meu Deus, porque o Senhor diz que sabe os planos que tem para nossa vida, Senhor, que são planos de paz e não de guerra, para nos dar o fim que desejamos. Todos nós, Pai, buscamos uma certa paz, uma certa felicidade, né? Que muitas vezes temos uma definição de felicidade completamente errada daquilo que a Tua palavra diz, que importa que nós sofremos com Cristo, porque essa seria a nossa maior felicidade. Mas não, quando nós temos uma luta, uma dificuldade, nós questionamos, onde é que está Deus? Por que Deus permitiu isso? Muitas vezes, Senhor, o nosso pensamento nos leva a trilhar caminhos que não Te agradam e o Senhor fica à beira do caminho, olhando quando é que nós vamos voltar para o Senhor, quando é que nós vamos dizer, Senhor, cumpra-se em mim o Teu querer e não o meu. Às vezes o Senhor fica à beira do caminho, Senhor, à beira do caminho, observando, à beira da praia, como foi com Pedro. Pedro passou uma noite toda pescando, e mais uma, e mais uma. E o Senhor estava ali, à beira da praia,
Bastava ele pedir ajuda, mas eles não viram, porque eles estavam envolvidos com o trabalho deles. Porém, quando eles foram lavar as redes e abandonar aquela missão, o Senhor chegou. O Senhor estava à beira da praia, mas ninguém lhe viu, ninguém lhe observou. Muitas vezes o Senhor está aqui no nosso barco, nos mostrando, nos dando direcionamento, mas às vezes o teu direcionamento traz dor, né, papai? Às vezes traz tristeza, traz lágrimas, e nós achamos que nós estamos sofrendo, porém, o Senhor só está arrancando aquele dentinho que estava machucado, arrancando aquele probleminha da nossa vida que nós colocamos nos ombros e carregamos, pensando que era a tua vontade. Pai, então vem abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Venha colocar em nós, Senhor, o caráter de Cristo, para que nós venhamos sempre falar a verdade, mesmo que essa verdade doa, mesmo que essa verdade machuque. Mas sempre a verdade trará libertação, trará cura. E a tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da lágrima, do sofrimento, da tristeza, da angústia, da solidão, do mau pensamento, da confusão mental que Satanás joga setas inflamadas e diz assim: continue sofrendo, continue lutando, porque o teu Deus pode fazer. Quando Deus está te tirando de um peso, de uma carga, de um cativeiro, está dizendo: filho, o caminho não é esse, o caminho é por aqui. Filha, o caminho é por aqui. Mas nós não conseguimos entender porque nós estamos tão concentrados na nossa própria vontade, que nós queremos que o Senhor se dobre para nós, ao invés de nós nos dobrarmos para o Senhor. Muitas vezes nós queremos algo que vai acrescentar dores na nossa vida. E o Senhor não permite. Outras vezes o Senhor permite. Porque Tu és soberano sobre as nossas vidas. Às vezes o Senhor permite uma dor, um relacionamento errado, para nos ensinar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes, papai, tem relacionamentos que realmente é o inimigo que entra por uma brecha, e aí o Senhor entra e cura, restaura, transforma. Porém, muitas vezes nós não conseguimos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Às vezes ela pode vir com um lindo sorriso, com uma conquista de algo que nós queremos, mas às vezes ela pode vir com dores, com um deserto para atravessar, para conseguirmos entender como é a tua promessa, como é a terra prometida. Amém. Que cada um possa entender e compreender essa palavra segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Eu coloco, Senhor, cada família representada neste grupo, neste canal, neste óleo, Senhor, as pessoas que têm o seu nome aqui. Este óleo foi consagrado a Ti, Senhor, e para mim este óleo é um símbolo do Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, que cada pessoa que tem o nome aqui, que elas sejam inundadas pelo poder do Espírito Santo. E que a clareza, que a iluminação da Tua palavra chegue ao coração, à intenção, à mente dessas pessoas, para que possamos, Senhor, construir o Teu reino aqui na face da terra. Porque para a eternidade quem constrói é o Senhor. Porém, aqui é uma responsabilidade nossa. A Tua palavra nos diz que o reino dos céus é tomado à força. Eu entendo que quando o Senhor fala isso, é de batalha espiritual que o Senhor está falando. Que se nós não batalharmos contra o inimigo, contra Satanás, contra as astutas ciladas de Satanás, nós vamos ficar presos em sofisma, em mentiras que parecem verdades. Por causa da nossa fé, muitas vezes nós somos presos em cativeiros. Por isso, Pai querido, eu te peço neste momento, nos dê a mente de Cristo, Pai. Renova a nossa mente, Senhor, renova os nossos pensamentos, o nosso entendimento, Senhor. A Tua palavra nos diz que quem não tem sabedoria, peça, que ser-lhe-á dado deliberadamente. Pai, quando eu for fazer, ou quando qualquer pessoa for fazer um estudo da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria do alto, Pai.
para entender a tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer e quer nos ensinar através de parábolas, através de exemplos, através do que foi inspirado aos teus filhos para escreverem na Bíblia, Senhor. Nós cremos que a Bíblia é a tua palavra, Senhor, porém ela traz verdades que estão escondidas. Que o Senhor disse, estas coisas foi revelado aos pequeninos. Pai, muitas vezes ninguém nos dá valor, fala assim, mas quem é aquela irmãzinha, aquele irmãozinho? Mas é a nós, é aos pequeninos, é aqueles que creem na tua palavra, que o Senhor revela as coisas grandes que estão escondidas na tua palavra. E esta é a minha fé em ti, Senhor, que eu possa trilhar, Senhor, este caminho do conhecimento segundo o direcionamento do teu Espírito Santo. Assim eu oro por todas as famílias representadas aqui, Pai, que assim o Senhor possa abrir a mente e o entendimento, para que elas não venham ser enganadas, Senhor, por sofismas, por mentiras que parecem verdades. Que elas possam chegar ao entendimento e ao conhecimento da tua palavra, para que possam herdar a salvação, Senhor. Não só na vida futura, mas aqui também, que possam ter famílias abençoadas, famílias libertas, livres, transformadas, Pai. Que haja, Senhor, o milagre do reino de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. Pai querido e Pai amado, eu coloco cada pessoa que está passando por uma enfermidade, Senhor, que está passando por desafios na sua vida, que está passando por luta, Senhor, que está passando por lágrimas, por perca dos seus familiares, Senhor, por luto, Senhor, que o Senhor venha trazer alegria, o consolo, o conforto do céu, porque Pai querido e Pai amado, nós temos o Consolador, nós sabemos, Pai, que uma separação por morte não é eterna. Se os nossos familiares aceitaram o Senhor Jesus, nós nos encontraremos, Pai. Nós nos encontraremos no dia do arrebatamento, Senhor. Então, Pai querido e Pai amado, venha trazer a clareza para nossos familiares, venha trazer, Senhor, o discernimento, Pai. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, queremos obrigar as pessoas a te servir, mas muitas vezes o Senhor vai pôr eles em cativeiros, que lá, naquele cativeiro, o Senhor vai usar alguém, outro filho teu, outro servo teu, para levar eles ao conhecimento da verdade. Então eu coloco, Pai, todos os meus familiares e os familiares de todas as pessoas que vão ouvir essa oração, de todas as pessoas que estão inscritas no canal, de todas as pessoas que estão inscritas no grupo, Senhor. Eu trago todos os familiares deles diante da cruz de Cristo, cativos diante da cruz de Cristo. Eu não sei como o teu evangelho vai chegar a eles, Pai, mas eu sei que vai chegar, porque o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. O Senhor não diz que a minha casa tem que crer. O Senhor diz que se eu crer, eles serão alcançados pela tua palavra, pela tua misericórdia, e eles serão salvos. Pai, eu creio nessa palavra. Eu creio na tua palavra, que ela é a palavra da verdade. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, dessa forma, Pai, eu não sei aonde tem um familiar meu, que nesse momento, ou um familiar de qualquer uma dessas pessoas do grupo, que está preso em cativeiro, mas lá nesse cativeiro, assim como foi com Paulo, o Senhor enviou os teus anjos lá, e quebrou as cadeias, quebrou as correntes, e libertou os teus filhos. E o Senhor disse tudo isso, Senhor, os teus filhos passaram por aquela prisão, para que o Senhor pudesse salvar aquele carcereiro. Muitas vezes nós não entendemos que nós entramos em cativeiros, porque o Senhor quer salvar alguém. Alguém que às vezes não tem nada a ver conosco, mas o Senhor quer salvar, e nos coloca num cativeiro, porque naquele cativeiro o Senhor vai nos usar. Pai, ajuda-nos a entender e compreender o teu trabalhar, Senhor. Então, aonde tiver, Senhor, um familiar meu que estiver preso em alguma cadeia, seja ela de vício, de prostituição, de confusão mental, que o Senhor possa usar um filho teu para chegar até ele, ou até ela, e libertar,
Essa oração eu faço pelos meus familiares e pelos familiares de todas as pessoas que estão ligadas a este canal e este grupo. Aonde esta oração chegar, que a luz do teu Espírito Santo chegue, que os teus anjos cheguem antes, para abrir a mente e iluminar essas pessoas. Que muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, quando o Senhor tem algo muito maior e muito melhor para nós. E o Senhor vai cuidar daquela situação, daquela causa que nós achávamos que era tão importante, que nós éramos o pivô dessa situação. Meu Deus e meu Pai, esclarece, abre a mente dessas pessoas, Senhor, para que elas não fiquem presas nesse sofrimento, nessa angústia, nessa dor, Senhor. Porque não tem dor maior do que a dor da traição. O Senhor passou, Senhor, pela dor da traição. Eu passei. Todo mundo passou pela essa dor. E muitos passam hoje por essa dor. Mas o caminho do perdão é como um bálsamo que acomoda as nossas emoções, os nossos sentimentos. O caminho do perdão, da libertação, da cura. É só o Senhor que pode fazer, Pai. É algo tão tenso, Pai. É algo tão difícil, Pai. Para nós, seres humanos, perdoar. Para nós, seres humanos, entender o que é o amor incondicional. Que às vezes nós temos que libertar, livrar, deixar ir, para que esse amor aconteça. Mas nós queremos prender, Senhor, na nossa mão. Queremos a nossa vontade. Ah, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor, a interceder com gemidos inexprimíveis. Se eu não alcancei o desejo do coração de alguém, que o Senhor possa ler os pedidos, que o Senhor possa ler a intenção e o pensamento dessa pessoa e levar ao trono da graça e trazer respostas para essas pessoas. Às vezes a resposta que elas receberão não é aquela que elas queriam. Mas se o Senhor abrir o entendimento delas, elas vão entender que o Senhor está fazendo o melhor por elas. E pelas outras pessoas também. Meu Deus e meu Pai, por mim, Senhor, eu ficaria o resto do dia aqui falando contigo, através desta oração. Tantas coisas que essas pessoas querem, desejam, que eu poderia interceder por elas, Senhor, durante este dia. Pai querido e Pai amado, mas eu não posso, tenho alguns outros compromissos. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, visita cada lar, cada família aqui representada, cada pessoa que tem chegado até mim por um pedido de oração, por um aconselhamento, por um trabalho, que o Senhor possa visitar os seus lares e limpar, transformar, lavar e trazer a alegria do Senhor, porque a tua palavra nos diz que quando a alegria do Senhor chega, até a tristeza salta de alegria. Então eu entendo que a tristeza é um espírito, Pai, porque se ela vai saltar de alegria, ela não é uma emoção, ela é um espírito. Espírito de tristeza. Eu te dou uma ordem, bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo do coração, da mente, dos sentimentos, das emoções dessa pessoa que ouviu essa oração. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo. Vai batendo em retirada. E que essa pessoa agora seja inundada pelo Espírito da alegria, o Espírito da verdade, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Assim eu oro por cada um e entrego em tuas mãos esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.